A agropecuária brasileira é cercada de mitos e inverdades que assustam os consumidores e a sociedade. O caminho para reverter essa realidade e mudar a imagem que muitas pessoas ainda têm do setor é difundir conhecimento e informações corretas. Foi com essa intenção que a Comissão Jovem abriu a programação da Farsul na 39ª Expo Inter, na última sexta-feira. Para esclarecer as diferenças entre a agricultura convencional e orgânica e evitar que informações erradas sobre resíduos químicos em alimentos continuem sendo divulgadas, a Comissão Jovem da Farsul promoveu uma reunião com o tema Desmistificando Agromitos. O pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, Marcos Boton, e o economista da Farsul, Antônio da Luz, conversaram com as jovens lideranças do agronegócio gaúcho a respeito desses polêmicos temas. O objetivo hoje é trazer para os jovens de todo o Rio Grande do Sul, que acompanham diariamente a vida do produtor, os mitos e as inverdades que existem em relação ao agronegócio em geral. Então o nome do tema, Desmistificando Agromitos, é justamente para isso, trazer ao conhecimento desses produtores para que muitas daquelas inverdades que surgem nas universidades, na própria mídia informal, redes sociais e coisas, sejam debatidas de uma maneira muito correta e célere, trazendo o que a lei assim prevê e o que é verdade e o que é mentira em relação aos agroquímicos, por exemplo. Então é um tema de extrema importância que nós, jovens, temos que estar atentos, já que o consumidor final tem que ter segurança daquilo que ele está consumindo. Para mim, como pesquisador, me preocupa mais hoje é a informação de que toda fruta, verdura e hortaliça está envenenada. Isso eu acho que é um equívoco absurdo. Por que essa informação está acontecendo na sociedade? Porque é um erro de comunicação, não é? Eu vou dar um exemplo muito prático. Vamos imaginar o seguinte: qual é a área produzida de soja no Brasil e qual que é a área produzida de morangueiro, como exemplo? Morangueiros são aproximadamente, vamos colocar, 4 mil hectares, a soja são 30 milhões. Se você fosse registrar um produto para controle de pragas para morango e para soja, qual que você ia optar por registrar, por autorizar o uso? Provavelmente você escolheria a soja, por que razão? É um volume muito maior de vendas. Se algum produto utilizado numa cultura de soja, por exemplo, é aplicado na cultura do morango, ela é considerada proibido, é considerada uma coisa que vai fazer mal. E é o mesmo produto utilizado, por exemplo, na cultura da soja. Bom, o que isso gera? Gera uma falsa percepção de insegurança no consumidor, de que ao consumir uma fruta, uma verdura hortaliça, ele está comendo veneno, como a gente fala na maioria das vezes, não é? Por outro lado, tu acaba abandonando o consumo de uma fruta, verdura, hortaliça que te faz bem, que tem um monte de vantagens, e consumir outro tipo de alimento. Deixando de consumir algo que pode fazer bem para a saúde. Esse é um equívoco que, na minha opinião, está acontecendo na sociedade. O primeiro evento da Expo Inter foi uma reunião da Comissão Jovem da Farsul. Conscientes do importante papel que representam, os jovens debateram formas de desmistificar agromitos que existem em relação ao setor. A imagem do produtor rural, acho que é um dos principais agromitos que a gente ainda tem que trabalhar. O produtor rural ainda não é tão bem visto como poderia ser, principalmente a sua importância. A gente tem países que o produtor rural é colocado num patamar muito importante, o que a gente não acontece no Brasil. E a gente depende do produtor rural no mínimo 3 vezes ao dia. Café, almoço e janta, isso no mínimo. Fora o que a gente veste, e outras matérias que a gente produz. Então, eu acho que a imagem do produtor rural é o principal agromito, que a gente tem que botar as claras aí para o público. Eu acho que essa geração que está chegando com conhecimento de algumas outras formas de tecnologia, de informação, algumas outras ideias empreendedoras, nossa missão é levar para dentro da propriedade inovação e levar para fora da propriedade mais informações para acabar com essa linha existente entre campo e cidade.